caso que está bombando na política brasileira é o caso do Alexandre de Moraes. De uma forma muito resumida, o Alexandre de Moraes sofreu aquele escracho público que foi utilizado há um tempo atrás, 2014, 2015, 2016. Esse escracho público foi muito incentivado pelo MBL, Vem Pra Rua, Revoltados Online, para trabalharem a desmoralização dos políticos do Partido dos Trabalhadores. Agora o Alexandre de Moraes ele foi escrachado por pessoas que remanescem com essa cabeça bolsonarista, e essas pessoas agora elas já estão pedindo desculpa, estão desesperadas, porque elas perceberam que, ao contrário de alguns anos atrás, quando elas faziam escracho público contra políticos do Partido dos Trabalhadores e eram apoiadas por todas as emissoras de televisão, eram apoiadas inclusive pela justiça, dessa vez eles fizeram uma coisa extremamente estúpida. Os caras escracharam um ministro do STF. Então, nós podemos já começar dizendo que, indiferente de qualquer coisa, os caras já estão condenados. Os agressores do Alexandre de Moraes já estão tecnicamente condenados, a menos que o Alexandre de Moraes simplesmente perdoe, porque se tiver que ter julgamento, os caras estão condenados. O importante é dizer que, embora o bolsonarismo tenha diminuído, existe um resquício de bolsonarismo. E agora, a justiça brasileira, ela tem um desafio muito interessante, porque até então, a gente estava vendo a justiça brasileira botar gado vira-lata na cadeia. Aquelas pessoas que foram presas no 8 de janeiro é gado vira-lata. Porque todos os empresários que estavam apoiando o Bolsonaro mandaram levar o gado deles, os idiotas dos apoiadores, mas os graúdos não foram. Os empresários ricos não foram pro dia 8 de janeiro. Ficaram de casa porque sabiam que o pau vai quebrar. E tem lá um monte de bolsonarista preso, sofrendo, reclamando da comida da cadeia, e o Xandão metendo a lambada. E aí agora chegam esses idiotas, mesmo depois de não existir mais Bolsonaro politicamente, e atacam o Alexandre de Moraes. Agora, os ricos brasileiros atacaram o ministro do STF. Eles não atacaram um político do Partido dos Trabalhadores. Atacar político é muito fácil. Atacar ministro do STF dá problema. Cometeram crimes relacionados a injúria, calúnia e etc. Crimes contra a honra. Mas já estão com teorias interessantíssimas para que esses crimes contra a honra sejam considerados crimes contra a democracia, crime político, talvez até chega em terrorismo. O que significa que esse gado, que é um gado de raça, porque é um gado rico, pode pegar cadeia. E se pegar cadeia, vai avisar pro resto do gado o seguinte: não mexam com Xandão, não mexam com o ministro do STF. Agora a coisa ficou séria. Se continuar brincando, né, de gente ruim, vai ter que pagar o pato. O TRF de 4 é o TRF da Festa da Cueca, o Tribunal Regional Festa da Cueca. Esse tribunal, ele afastou o juiz Apio no momento que o juiz Apio começou a descobrir que esse tribunal consumiu 3 milhões de reais da Operação Lava Jato. Só que agora, o Conselho Nacional de Justiça julgou contra o juiz Apio, o que significa que o dinheiro da Lava Jato chegou até o Conselho Nacional de Justiça. Esse caso vai chegar ao STF, o que significa que existe sim uma possibilidade do juiz Apio voltar até a República de Curitiba para continuar demonstrando as fraudes da Operação Lava Jato. O TRF de 4, que é o Tribunal Regional da Festa da Cueca, afastou o Apio do cargo de juiz. O Apio já recuperou o cargo de juiz, mas de uma forma muito bizarra, pela primeira vez na história da justiça brasileira, ele foi afastado dos casos da Operação Lava Jato. Primeira vez que um juiz é afastado assim, imediatamente, e principalmente porque o Moro arrumou uma gravação extremamente bizarra, que inclusive o juiz Apio já provou que essa gravação é falsa. Mas mesmo assim, nós estamos falando de Brasil, nós estamos falando de um lugar onde 3 bilhões de reais compra não só uma festa da cueca, mas compra a moral de muita gente, e esses caras estão lutando agora para esconder o que fizeram. Só que o caso vai chegar até o STF. No STF, há a possibilidade do caso ser revertido. Carla Zambelli terá o mandato de deputada federal cassado de uma forma muito simples. A Carla Zambelli vai ser cassada sim, porque o crime cometido pela Carla Zambelli é o mesmo crime eleitoral cometido pelo Bolsonaro. Como é possível o Bolsonaro ter sido condenado e tornado inelegível por ter atacado a democracia e atacado as urnas eletrônicas, mas a Carla Zambelli não? Então nós já podemos prever de antemão que o mandato da Carla Zambelli vai ser cassado sim, por crime eleitoral. Já existe uma coisa que na justiça se chama precedente. Por que já foi julgada uma coisa semelhante por o Tribunal Superior, que é o Tribunal Superior Eleitoral? A tendência natural é que os tribunais regionais julguem de forma igual. Então o crime contra a democracia através da contestação da validade das urnas eletrônicas, da inelegibilidade, da cassação de mandato, dá. O caso Bolsonaro já mostrou que dá. Então o que vai ser aplicado no caso Zambelli? A Zambelli vai ser cassada pelo TSE, confirmada a cassação pelo Supremo Tribunal Eleitoral e confirmada a cassação pela mesa da Câmara. Tchau, Carla Zambelli. Lembrando que a Carla Zambelli cometeu aquele ato de extremo racismo e desrespeito à justiça porque ela estava armada no dia das eleições, tropeçou no meio da rua, já se levantou e foi furiosa contra quem? Contra um negro, né? Infelizmente é assim que funciona. Vou descontar a minha raiva em alguém, escolho ali dentro da sociedade um negro para eu descontar minha raiva em cima dele.
O Lula está criticando as sanções e qualquer tipo de medida relacionada à privação do consumo dos povos envolvidos na guerra. Porque numa guerra como essa, né, como disse o Lula, sanções e bloqueios apenas penalizam mais vulneráveis. Diz Lula sobre guerra entre Rússia e Ucrânia. E é exatamente isso que acontece. Mais um ponto importantíssimo a dizer nesse momento é que as sanções impostas contra a Rússia, elas estão penalizando muito os sancionadores. Porque a Rússia, de uma certa forma, está conectada a um outro bloco, que é esse bloco que não está aceitando a hegemonia dos Estados Unidos, e nós temos a Rússia fazendo negócios com a China, a Rússia fazendo negócio com outros países, inclusive com o Brasil. E o Lula reclama dessa questão das sanções, e reclama de uma forma muito inteligente, né? Porque no momento em que o Lula grita que as sanções não podem ser impostas contra a Rússia, porque elas vão, obviamente, lesar os mais vulneráveis, o que ele está dizendo de uma forma indireta é: o Brasil vai continuar fazendo negócios com a Rússia, vai continuar fazendo negócios com a Ucrânia, e o Brasil tem essa vantagem, né? O Brasil pode continuar fazendo negócios com todo mundo. E dando sequência nessa questão da economia, e o Haddad disse que a contração de 10% da economia em maio é o resultado do alto patamar de juros. E sim, podemos ter certeza, porque o governo está, de um lado, puxando para o desenvolvimento, o governo está tentando incentivar as pessoas a investirem, o governo está tentando incentivar as pessoas que não deixem dinheiro no banco, mas que comprem, que montem empresas, mas o Banco Central está incentivando as pessoas a não consumirem no momento que ele coloca a taxa de juros alta. O Banco Central está mandando a mensagem para as pessoas que deixem o dinheiro no banco. Esse Banco Central, extremamente covarde, que tem prejudicado demais o crescimento do Brasil, ele precisa voltar a ser governado de forma democrática. E um Banco Central governado de forma democrática é um Banco Central em que o governo, né, a direção do Banco Central é escolhida não para o mercado, mas pelo presidente Lula, porque o presidente Lula foi eleito para isso. Ainda sobre política internacional, né, um dos temas mais falados, em especial pelo gado, é a questão da Venezuela. E o Lula tem um posicionamento muito interessante a respeito da Venezuela, né, de uma forma muito clara para vocês entenderem. O bloco dos Estados Unidos quer criticar o Maduro porque o Maduro não quer entregar o petróleo, né? Por outro lado, nós temos o bloco que está com a Venezuela, está apoiando a Venezuela, que quer o fim dos embargos econômicos contra a Venezuela. A Venezuela sofre muito porque os Estados Unidos impuseram um embargo econômico do tipo: olha, se você vender para a Venezuela, você não vende para os Estados Unidos. Então a Venezuela deixa de receber até mesmo medicamentos por causa dessa covardia dos Estados Unidos. A direita acredita que a Venezuela tem que ceder e tem que entregar todas as suas riquezas para os Estados Unidos. Lembrando que antes da Venezuela sair das garras dos estadunidenses, as venezuelanas eram dadas como prostitutas para turistas americanos. Então a gente tinha situação semelhante à de Cuba. Nós temos uma situação bem interessante nesse momento em que a pergunta sobre a Venezuela é respondida com a frase mais óbvia do mundo: sobre a Venezuela, deixe para os venezuelanos decidirem. Afinal de contas, dentro do Brasil, a gente não quer que os brasileiros decidam a respeito da política brasileira. Por que a gente tem esse direito, né, de falar o que é bom ou o que é ruim para a Venezuela? É uma pergunta que eu faço para uma pessoa de direita, como por exemplo o Elson. Elson, por que nós temos direito de falar o que é bom e o que é ruim para a Venezuela? Isso não seria um direito dos venezuelanos, né? Então tá aí uma pergunta que precisa ser respondida, obviamente, por essa parte gadística aí, que é o bolsonarismo. E aí o Carlos Magela tá pedindo para eu falar do sofá de 100 mil da Janja. Eu queria até entender o que tá na cabeça do bolsonarista. Gente, olha, o bolsonarista é um bicho tão imbecil, é um bicho tão sem cabeça, que ele acha que a presidência da República do Brasil vai receber, dentro da presidência da República, um embaixador, um presidente. Não, nós vamos receber o presidente dos Estados Unidos. Aí nós vamos colocar o cara pra tirar uma foto no sofá das Casas Bahia. Pior. Na cabeça do bolsonarista, o Lula tem que ir no brechó, comprar um sofá de R$200 para receber o presidente dos Estados Unidos. É isso. O Lula tem que ir lá no brechó para comprar um sofá de R$200 para receber a representante da União Europeia. Na cabeça do bolsonarista é assim. É assim. Na cabeça do bolsonarista, o Lula tem que ir para a Europa e tem que alugar um trailer e ficar viajando entre todos os países da Europa de trailer para não pagar hotel. Ele acha que toda despesa de hotel é só do Lula. Então a comitiva do Lula viaja para a Europa e o cara quer que a comitiva do Lula toda aluga um ônibus daquele, né, de ônibus de banda que roda para um lado e para o outro e coloca todo mundo da equipe Lula dentro do ônibus e fica rodando ali na Europa. Cabeça do gado é isso, né? A cabeça do gado não chegou à conclusão de que o Lula precisou comprar sofá novo pro Palácio do Planalto porque o Bolsonaro roubou. O Lula precisou comprar coisas novas pro Planalto porque uma parte o Bolsonaro roubou, a outra parte o gado destruiu. A gente não precisava estar investindo no sofá de 100 mil reais, porque provavelmente o que tinha antes era também desse nível de qualidade, e o Bolsonaro roubou. O que não roubou, o gado destruiu. Então, cara, deixa de ser bobo, deixa de ser palhaço. Nós estamos falando de um país riquíssimo. Nós estamos falando de um país que já foi a 5ª economia do mundo. Você está querendo que esse país compre para a presidência da República um sofá no brechó, um sofá de Casa Bahia, que é bem fininho mesmo, para chegar o presidente dos Estados Unidos sentar lá e falar: esse país recebe a gente sem um sofá, né? Aí vem um cara da China, chega no Brasil e decide investir direto, né, numa fábrica de automóveis, 3 bilhões de reais. Aí você recebe esse cara na presidência da República, esse cara vai investir 3 bilhões de reais e você bota esse cara pra sentar num sofá das Casas Bahia. É isso!
É isso que o bolsonarista quer. Contar pra você que o Lula não tem o smartphone, não. Então eu vou falar o Stucker, né? O Stucker que é fotógrafo do Lula, que não é só fotógrafo, não. É assessor do Lula em todos os assuntos de comunicação e tal. O cara é um gênio. Você quer que o Stucker baixe ali no celular dele Airbnb. Aí o Stucker vai procurar o quarto mais barato, por exemplo, lá em Paris. O Lula vai pra uma reunião em Paris, né? Beleza. Vai pra uma reunião com Emmanuel Macron. Aí o que o Lula vai fazer? Ele vai baixar o Airbnb e vai escolher ali, não, aqui ó, tem um quarto aqui ó, de R$100. Esse quarto de R$100 aqui não vai dar comentário dos bolsonaristas não. É isso que o Lula vai fazer, tá muito certo, né? Aí o Lula, ele não pode ir no restaurante com o resto do pessoal não. Ele vai lá, né, tá aqui, ó, que legal, aqui ó, churrasquinho de camarão, eu adoro churrasquinho de camarão, tá? Tá aqui, churrasquinho de camarão. Vamos lá, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós estamos tudo de regime mesmo, pra direita não reclamar que a gente tá comendo no restaurante com as outras autoridades, vamos comprar um churrasquinho de camarão? Aí a gente põe todo mundo aqui pra esse, pra esse barzinho aqui, ó, sem segurança nenhuma e tal, e vão comprar um churrasquinho de camarão. Né? Ou então vão fazer o seguinte, vão fazer igual o Bolsonaro, vão pegar uma farofa e vão tirar foto comendo farofa no meio da rua, né? Não, o Lula não tem que aparecer numa foto com autoridades, não, o Lula tem que aparecer numa foto comendo churrasquinho de camarão e deixando a farofa cair na rua. Gente, não dá, assim não dá.